Olá, meu nome é Jeremias Naves e hoje eu vou mostrar para você o conceito de transações ou transactions em SQL, ok? Que é uma ferramenta muito útil no ambiente de trabalho e é adotada fortemente por várias empresas e inclusive qualquer desenvolvedor de banco de dados também. Então vamos lá. Por que usar transactions? Qual é o conceito da transaction? A transaction nada mais é do que uma forma de agrupar uma certa série de comandos em SQL para sua execução e permitir que o usuário ele consiga administrar se ele vai querer que todas essas alterações sejam feitas como geralmente é um volume alto de atualizações em banco, né? Se ele quer que essas alterações sejam feitas todas de uma vez ou dar um rollback, que seria voltar para trás. Falar, ó, vamos voltar do início, não vamos executar esse comando. Entende? Então seria mais ou menos isso. Por que ela é utilizada tanto no ambiente de trabalho e por mais que a gente veja em algum curso, na internet mesmo, ou até na sua faculdade ou escola, a gente vê esse conceito, mas não pratica tanto. Porque é um conceito difícil de se aplicar na teoria, sabe? Você precisa de um banco e precisa de uma certa prática, de vivência na área. Então, nesse caso, por isso que é muito utilizado nas áreas profissionais e não tanto nas acadêmicas. Né? Não digo, tipo assim, por banco de dados de uma faculdade, mas eu digo na área parte teórica ali, para a gente utilizar para mostrar para um aluno ou outro. Por mais que a gente use, o aluno ele não vai conseguir captar direito ou até mesmo não vai ter uma aplicação, sabe, para você ter o total potencial de uma transaction, sabe? Não tem aquela emoção, né, de algum desenvolvimento. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar pelos comandos principais. Lembrando que, se você está usando o SQL Server, o MySQL ou qualquer outro software SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que seja SQL, pode ser, tá? Os comandos na teoria vão ser os mesmos, só que vai ter uma diferença de sintaxe para um ou para outro. Então, por exemplo, eu já peguei bancos em que eu tenho que utilizar begin tran em uma transação, ao invés de usar start transaction, ok? Então temos essas diferenças. Temos o commit também, o rollback, entende? O commit é o sinal verde, é o bater o martelo para funcionar tudo no banco de dados. O rollback, ele é o voltar, entende? É como se fosse um save game. Você vai, salva o jogo antes de entrar numa dungeon, morreu na dungeon, você vai voltar para o start, que é o início da sua masmorra, é o início do processo da transaction, ok? É bem fácil de entender se você já usa Git ou GitHub. Você consegue entender esses conceitos bem mais fácil, sabe? Até mesmo numa esteira de desenvolvimento em modo cascata. Porque você vai ver que é linear, entende? E você consegue entender. Geralmente a transaction ela é uma série de comandos, ela pode ser extensa, mas ela segue um fluxo linear. Então, por ser linear, ele tem esse vai ou racha, modo binário, digamos assim. Ele, querendo ou não, ele funciona de maneira lógica. Né? Ele é uma porta, querendo ou não, para você tem que ter na sua cabeça que seu script vai ser lógico. Então ele precisa ter todas as informações verdadeiras para você comitar. Se ele tiver uma informação errada ou uma lógica errada no script que execute de forma errônea, entende, incorreta, você vai ter que colocar um rollback e voltar, porque como é que você vai deixar isso passar no ambiente profissional, até mesmo acadêmico, entende? É algo que, tipo assim, crítico, porque você está trabalhando com dados ali, né? Então tem essa questão. Ok, tendo isso em vista, vamos entender o funcionamento, ok? Vamos supor que você abriu um novo bloco de notas ali no SGBD, né, ou um script, está em branco, então esse é o início, tá? Vamos supor que você fez umas consultas e no mesmo script você vai colocar uma transaction. Você dá um start transaction ou um begin tran, depende do seu banco, e vai colocar todo o script que você deseja executar de uma só vez lá dentro. Entende? E aí ele vai executar de uma só vez todos que estiverem dentro desse start transaction, ok? Até você colocar alguma dessas aqui, ó, commit ou rollback. Por que eles são bifurcados? Porque ou é um ou é outro. Não tem como você dar um rollback sem uma outra transaction. Então é como se fosse aquele conceito básico da lógica da programação. Você vai ter duas aspas não, perdão, parênteses,
vai ter um parênteses aqui, um abre e um fecha. Se você tiver mais de um, vai dar erro e você vai falar, pô, mas onde está dando erro? E aí o parênteses está lá. É a mesma coisa aqui, né? Tanto que se você rodar no SGBD vai dar a mesma coisa. Eu não demonstro aqui porque eu não tenho um exemplo muito bom e didático para vocês verem na prática, mas vai depender também do seu banco de dados. Então eu deixei amplo para você entender a teoria por trás. Porque com a teoria e entendendo como funciona, você consegue aplicar, porque só vai faltar a sintaxe. Então é muito mais importante você entender como funciona do que como fazer funcionar. Entende? No sentido, como fazer funcionar, você vai ter o conhecimento de, tá, eu estou fazendo aqui, tá indo, tá funcionando. Mas por que do funcionar é importante para você ter uma noção de, beleza, eu sei que eu estou fazendo isso porque isso vai fazer com que essa opção seja certa, seja salva, e essa não, entendeu? Para você entender o quando utilizar e por que utilizar. Porque essa parte vai ser digamos que a soft skill que você precisa para entender o que utilizar e o que não utilizar. Você entendeu? Aí esse é o pulo do gato. É onde você vai falar, pô, eu entendi, entende? Independente de qual banco de dados você mexa ou tecnologia, entende? Então por isso que eu passo mais a parte teórica. Então vamos lá. Vamos supor que você colocou o Start Transaction, colocou o script, vamos executar. Deu tudo certo? Vamos ter os exemplos aqui, tá? Deu tudo certo é commit, deu tudo errado ou deu uma coisa errada é rollback. Então por isso que eu entre muito paralelo às vezes, eu até pego uma alegoria, talvez não seja a mais correta, mas seria a que eu mais consigo compreender assim, que faz sentido na minha cabeça, é a da chave AND. Por quê? Se tem alguma coisa errada no código, seja ele um erro ou as informações que você inseriu tiveram uma divergência, deixa um rollback, por precaução. Por quê? Por mais que a maioria dê certo, você utiliza o rollback para ter 100% de certeza que deu certo. Porque você vai dar um rollback, vai voltar e vai ver onde estava o erro, entendeu? Por onde, qual o script que deu problema. Entende? Aí você vai entendendo aos poucos, vendo onde que o script deu errado. Beleza? Então vamos lá pelo commit, né? A gente tem um start transaction aqui e temos 2 updates e um insert. A gente está usando um exemplo bem prático e bem didático, que é de um exemplo de contas, banco, sabe? Contas, transações em banco. Então a gente tem um update aqui que vai fazer um cálculo do saldo da pessoa menos 200 da conta 1. E a mesma coisa na conta 2, só que na 2, em vez de ser um saque, é um depósito, entende? Então acrescenta 200. E para registrar a transação, ele vai utilizar uma outra tabela que chama transações, onde vai colocar conta origem, conta destino e o valor e os valores, entende? Então vai inserir uma transação. Nisso é um evento que aconteceu, é uma série de comandos, e você vai dar o commit. Vai falar, pô, beleza, vi que todas as informações estão corretas aqui, vou commitar a transaction. Perfeito. Né? E o que acontece se tiver alguma dessas informações erradas? Vamos ver aqui. Start transaction. A gente tem um update, outro update e um insert. Esse update está comentado, mas por quê? Aqui a gente vai ver que tem uma conta com o número 3, e essa conta aqui, vamos supor que nesse banco, não existia essa conta 3. A gente vai ter um erro, vai estourar alguma mensagem em vermelho no seu SGBD, você vai falar, opa, pera aí, o que aconteceu? Entendeu? Sempre quando estourar vermelho, dá um rollback por precaução. Mas mesmo assim, se não rodar, dá um select para ter certeza ou verifique se os campos realmente estão certos, tá? Porque se você der um commit, não tem mais volta. Aí vai ter que fazer um backup no banco e isso é um trabalho se você tiver um backup, porque se não tiver, você está totalmente perdido, viu? Então, outra boa prática que eu utilizo, talvez seja meia força bruta, concordo, mas todo cuidado é pouco, né? Então, eu recomendaria você sempre quando for fazer uma transaction muito perigosa assim, salvar, eu sei, existem bancos de dados enormes, mas salvar algumas tabelas, entende? Se você tiver espaço disponível, antes dessas transactions. Por quê? Porque você consegue ter um mínimo de um backup ali. Então tem uma questão, um fundo lógico ali e uma última salvação, um último recurso. Se o seu banco já não tiver um backup, né? Isso eu estou levando em consideração um banco pequeno, né? Vamos supor assim, de sua administração, né? Então beleza, a gente tem isso. Por fim, eu vou explicar o porquê que normalmente a gente não vê com tanta frequência
essa parte de transactions e esses conceitos um pouco mais avançados no banco de dados com tanta frequência, tá? A gente vê, mas não com tanta frequência. Porque existem dois ramos ali da TI e no desenvolvimento de programas e sistemas no ambiente de trabalho. Normalmente a gente tem grupos que são grupos de banco de dados e o grupo de aplicações. Aplicações são os programadores. É quando você vai mexer com JavaScript, Java, C, C++ e tudo mais. Então é o cara que vai fazer o processamento da informação. Entende? Vai ser o motor que vai consumir gasolina e vai movimentar o veículo. Entende? Já o banco de dados, ele pode fazer isso, processar os dados também, só que, em sua maioria, ele vai receber, guardar e enviar. Entendeu? Então ele recebe, guarda e envia. E altera também, obviamente, com os comandos. Mas, tipo, essa seria a função principal. Então, o que seria um banco de dados no motor desse carro? Seria provavelmente um módulo, entende? Elétrico, onde vai enviar alguma informação elétrica e vai salvar alguma informação elétrica, vai receber uma informação da sonda lambda, né? Vai falar, ó, não tem mistura legal aqui, hein? Deu problema, você entendeu? Ou então uma bomba de combustível, entende? Pode ser considerada nesse caso, né? E outras entradas e saídas, são informações que o carro vai ter, né? Mas eu acho que o exemplo do módulo ficou melhor, né? O módulo elétrico do carro. Então a gente tem esse exemplo, mas esse é a questão, né? Temos essas duas áreas ali, né? Aplicações e banco de dados. Por que a gente tem essa diferença? Por causa que, por exemplo, a área de banco, ela tem N bancos, N tabelas, N colunas. E elas têm que ter os profissionais dessa área têm que ter uma autonomia somente para mexer com isso, não mexer com a parte de desenvolvimento. Até mesmo para ter profissionais qualificados e especializados nas áreas e ser compartimentalizado. Por quê? Quando você começa a misturar uma pessoa de aplicação com banco, algumas boas práticas que são na de aplicação vão passar para de banco e que não necessariamente é tão boa para banco, entende? Pode gerar esse conflito também e por ser algo mais, digamos assim, especializado em cada área, entende? Para ter determinadas regras e tudo mais. Então, normalmente no ambiente profissional você tem essa diferenciação e é super importante também, entende? Óbvio, como desenvolvedor, é necessário saber um pouco de tudo. Essa é a cartada, porque um desenvolvedor ele vai pegar coisas inimagináveis na vida dele que vai ter que resolver. Então é bom você ter uma carta na manga sabendo dessas transactions, porque pode ser que sua empresa exija você fazer alguma alteração em banco. Pode ser que não, mas por via das dúvidas é sempre importante aprender algo desse tipo para você ter uma carta na manga ali e não ficar preso ou travado em uma área que você não conhece ou de repente perder um tempo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer ao professor Geise, né, que deu mais uma oportunidade aí para eu mostrar para vocês como funciona essa questão das transactions, né, que é imprescindível um desenvolvedor saber disso, sabe? Na minha opinião, é um dos alicerces ali de banco de dados. E mesmo que você não vá mexer, eu recomendo fortemente que estude, porque não é tão complexo, gente. É uma coisa de... Tipo assim, é intuitivo. SQL é intuitivo, entende? Então você pode aprender sem medo algum, porque vai fazer sentido, entende? E, por incrível que pareça, pode até te ajudar na lógica da programação, entende? Para você ter uma consciência de como funciona um pouco da lógica, sem precisar daquelas sintaxes complexas da linguagem de programação também. Então é um ótimo começo para você praticar um pouco de lógica e entender muitas coisas da computação com um banco de dados. Então eu acho que é de suma importância. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.